Essa velha tá fingindo. Só quer atenção. Não tem nada de grave com ela. A voz de Marcelo ecoou pela sala da casa naquela tarde de domingo. Ele tinha 45 anos e estava sentado no sofá, assistindo futebol com o volume alto. Dona Neuza estava na poltrona ao lado, segurando a barriga com as duas mãos, tentando encontrar uma posição que aliviasse minimamente o sofrimento. Rosto contorcido de dor, testa suada apesar do ventilador ligado, respiração curta e difícil. Ela tinha 76 anos e era viúva havia 8 anos. Morava com o filho mais velho desde que o marido tinha falecido. Os outros 2 filhos moravam próximo e visitavam com frequência. Ou pelo menos visitavam antes dela começar a reclamar das dores. Nos últimos 3 meses, as visitas tinham diminuído. As ligações ficaram mais curtas. Os filhos começaram a evitar contato prolongado porque sabiam que ela ia reclamar. Ia pedir para ir no médico. Ia dizer que estava mal. E eles estavam cansados de ouvir, cansados de levar, cansados de gastar com consulta e exame para os médicos dizerem que não tinha nada de grave. Filho, por favor, a dor está muito forte hoje. Acho que preciso ir no médico. Mãe, a senhora fala isso todo dia. Já levei a senhora no posto 3 vezes esse mês. Sempre é a mesma coisa. Os médicos dizem que não tem nada, que é coisa da idade. Mas dessa vez está diferente. Está doendo muito mais. Parece que tem algo apertando por dentro. Marcelo revirou os olhos, aumentou o volume da televisão. Sua irmã Letícia entrou na sala naquele momento. Ela tinha 42 anos e vinha da cozinha com um copo de suco na mão. A mãe tá reclamando de novo? Tá. Todo santo dia é a mesma ladainha. Dor aqui, dor ali, cansada, tonta, sempre tem alguma coisa. Letícia sentou em outra cadeira. Olhou para a mãe com expressão de impaciência mal disfarçada. Mãe, a senhora precisa parar com isso. A gente trabalha, a gente tem preocupação. A gente não aguenta ficar indo no médico toda semana porque a senhora quer passear. Eu não quero passear. Eu tô com dor de verdade. Dor de verdade ou frescura? Porque o médico já falou que não tem nada, que é só ansiedade, coisa da cabeça. Dona Neuza baixou a cabeça. Lágrimas começaram a descer pelo rosto enrugado. Ela não estava inventando. A dor era real. Começou 3 meses atrás como um desconforto leve. Depois foi piorando. Agora era uma dor constante e intensa que a impedia de dormir, de comer, de fazer qualquer coisa. O filho mais novo, Ricardo, de 38 anos, chegou naquele momento. Vinha da rua trazendo cerveja para assistir o jogo com o irmão. Viu a mãe chorando, viu a expressão irritada dos irmãos. O que aconteceu agora? A mãe querendo ir no médico de novo, dizendo que está morrendo. Ricardo bufou, colocou as cervejas na mesa de centro, sentou ao lado do irmão. Mãe, pelo amor de Deus, a gente já gastou uma fortuna com o médico, com o exame, e nunca dá nada. A senhora precisa parar de inventar doença. Eu não estou inventando. A dor é real. Por favor, me levem num médico de verdade, num especialista. Não no posto que só olha e manda embora. Os 3 irmãos trocaram olhares. Marcelo suspirou fundo. Pegou o celular. Procurou algum médico particular que atendesse no mesmo dia. Encontrou uma clínica que tinha horário disponível em 2 horas. Marcou. Não porque acreditava, mas porque queria provar que a mãe estava errada. Queria um médico competente dizendo que não era nada para ela parar de reclamar. 2 horas depois, estavam na clínica Vida Nova, sala de espera limpa e moderna, ar-condicionado gelado, revistas organizadas na mesa de centro. Dona Neuza sentou numa cadeira, encostando-se na parede. A dor tinha piorado durante o trajeto. Cada buraco na rua era uma agonia. Cada freada brusca, uma tortura. Marcelo estava no balcão preenchendo ficha. Letícia e Ricardo sentaram longe da mãe, mexendo nos celulares. Não queriam parecer que estavam juntos. Sentiam vergonha. Achavam que ela estava fazendo cena.
chamando atenção desnecessária. 15 minutos depois chamaram. Dona Neuza Ferreira da Silva, consultório 3. Marcelo ajudou a mãe a levantar. Levou ela até a sala. Bateu na porta. Uma voz grave do outro lado disse para entrar. Dr. Sérgio estava sentado atrás da mesa olhando para o computador. Ele tinha 58 anos e era clínico geral com 40 anos de experiência. Tinha visto de tudo. Diagnosticado casos que outros médicos tinham perdido. Sabia quando algo estava realmente errado apenas pelo jeito que o paciente entrava na sala. E quando Dona Neuza entrou, ele viu imediatamente. A postura curvada, protegendo o abdômen, o rosto pálido e suado, os olhos fundos de dor e cansaço. Aquilo não era frescura. Aquilo era sintoma de algo sério. Boa tarde. Senta aqui, por favor. Marcelo ajudou a mãe a sentar. Ficou de pé ao lado dela. Dr. Sérgio notou a linguagem corporal. O filho estava distante, impaciente. Não estava ali porque queria, estava porque tinha que estar. Me conta o que está acontecendo. Dona Neuza respirou fundo antes de falar. Sua voz saiu fraca e cansada. Doutor, eu tô com dor na barriga faz 3 meses. Começou fraquinha, mas agora está muito forte. Não consigo nem dormir direito, não consigo comer. Tudo que eu como parece que empaca. Que tipo de dor? Queimação, cólica, pontada. É uma dor que aperta, como se tivesse algo grande dentro de mim pressionando tudo. Dr. Sérgio anotou. Fez mais perguntas sobre alimentação, evacuação, perda de peso. Dona Neuza respondeu tudo. Disse que tinha perdido quase 10 quilos nos últimos 2 meses, que não tinha apetite, que sentia náusea constante. Marcelo interrompeu impaciente. Doutor, a gente já levou ela em 3 médicos diferentes. Todos disseram que não tem nada, que é coisa da idade, ansiedade, essas coisas, mas ela não para de reclamar. Dr. Sérgio olhou para Marcelo com expressão séria. E você acha que ela está inventando? Sinceramente, acho. Minha mãe sempre foi dramática, sempre exagerou tudo. Entendo, mas me deixa examinar ela. Aí a gente conversa. Doutor, Sérgio pediu para a Dona Neuza deitar na maca de exame que ficava num canto do consultório. Ajudou ela a se posicionar com cuidado, porque via que cada movimento causava desconforto. Começou a palpar o abdômen dela com mãos experientes e atentas. Usava a técnica de palpação profunda que tinha aprendido em décadas de prática. Percebeu tensão muscular imediatamente. Rigidez na parede abdominal, distensão que não era normal. Quando pressionou levemente o quadrante superior direito, ela gemeu de dor e contraiu o corpo todo tentando se afastar do toque. Ele franziu a testa preocupado. Aquilo não era normal, não era psicológico, não era frescura ou drama, era físico, era real, era algo que exigia investigação urgente. Continuou o exame metódico, checando cada região. Fígado aumentado. Baço palpável. Massa firme e irregular na região epigástrica. Todos sinais que apontavam para algo sério. Muito sério. A senhora sente dor quando eu aperto aqui? Sinto sim, doutor. Muita dor. Ele continuou examinando. Checou fígado, baço, rins. Tudo com atenção meticulosa. Depois pediu para ela sentar de novo. Voltou para a cadeira dele. Começou a digitar no computador. Eu vou pedir alguns exames. Ultrassom de abdômen total. Hemograma completo. Marcadores tumorais. E quero que seja feito com urgência. Hoje, se possível. Marcelo arregalou os olhos. Marcadores tumorais? O senhor acha que é câncer? Eu não sei. Por isso preciso dos exames. Mas o quadro clínico dela é preocupante. Dor progressiva, perda de peso, massa palpável. Não dá para ignorar. Mas os outros médicos disseram que não era nada. Os outros médicos examinaram ela direito, pediram exames de imagem, ou só olharam e mandaram embora. Marcelo ficou em silêncio, porque ele sabia a resposta. Os médicos do posto tinham consultado em 5 minutos. Mal tocaram na mãe.
Ouviram as queixas, disseram que era normal em idosos, receitaram analgésico fraco, mandaram embora. Doutor, Sérgio entregou os pedidos de exame. Indicou um laboratório que atendia no mesmo dia. Disse para voltarem assim que tivessem os resultados. Marcelo pagou a consulta. Levou a mãe embora. Ligou para os irmãos. Contou o que o médico tinha dito. Letícia e Ricardo ficaram assustados. De repente a situação parecia real, séria, perigosa. Foram direto para o laboratório. Fizeram os exames. O ultrassom demorou 40 minutos. O técnico tinha expressão preocupada, mas não disse nada. Apenas entregou o envelope lacrado. Os exames de sangue ficaram prontos 2 horas depois. Voltaram para a clínica. Dr. Sérgio os recebeu imediatamente. Ele abriu os envelopes. Olhou os resultados em silêncio. Sua expressão ficou mais grave a cada segundo. Depois, olhou para Dona Neuza com uma mistura de compaixão e preocupação. Dona Neuza, eu preciso falar com a senhora sobre os resultados. E com a família também. Marcelo, Letícia e Ricardo estavam todos ali agora. Tinham vindo correndo quando souberam que os exames estavam prontos. Estavam nervosos, assustados, pressentindo que algo estava muito errado. Doutor, Sérgio colocou as imagens do ultrassom na mesa, apontou para uma área escura e irregular. Aqui, isso é um tumor, localizado no pâncreas, com aproximadamente 7 centímetros, e já se espalhou para tecidos vizinhos. Silêncio absoluto. Ninguém falava, ninguém respirava, apenas olhavam para a imagem tentando processar. É câncer? A voz de Letícia saiu trêmula. Sim. E pelos marcadores tumorais e pelo tamanho, já está em estágio avançado, provavelmente estágio 3 ou 4. Mas isso tem tratamento? Marcelo perguntou com voz desesperada. Tem. Quimioterapia, possivelmente cirurgia. Mas não vou mentir. Câncer de pâncreas é um dos mais agressivos, e quanto mais avançado, menor a taxa de sucesso. Ricardo estava pálido. Sentou pesado numa cadeira. Quanto tempo ela tem? Depende da resposta ao tratamento. Pode ser meses, pode ser anos se responder bem, mas precisa começar imediatamente. Dr. Sérgio olhou para os 3 irmãos. Sua voz ficou mais dura, mais direta. Eu preciso perguntar uma coisa. A senhora disse que tem esses sintomas há 3 meses. Vocês levaram ela em médicos antes? Marcelo assentiu envergonhado. Levamos. Mas disseram que não era nada, que era frescura. E vocês acreditaram? A gente achava que ela estava exagerando. Dr. Sérgio respirou fundo, controlando a raiva que sentia. 3 meses. Se tivesse sido diagnosticado há 3 meses, o tumor seria menor, mais controlável, possivelmente operável, com chances reais de cura. Mas agora vai ser muito mais difícil. A culpa caiu sobre os 3 como uma tonelada de tijolos. Eles tinham ignorado, tinham zombado, tinham dito que ela estava fingindo. E agora ela estava com câncer avançado porque eles não acreditaram. Letícia começou a chorar. Ricardo colocou as mãos no rosto. Marcelo ficou de pé sem saber o que fazer. Dona Neuza olhava para os filhos com uma mistura de tristeza e compaixão. Mesmo depois de tudo, ela não os culpava. Apenas queria que eles entendessem. Dr. Sérgio encaminhou Dona Neuza para um oncologista. Marcou consulta urgente para 2 dias depois. Explicou o que precisava ser feito. Os 3 filhos ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra, cada orientação, cada instrução. Quando saíram da clínica, ninguém falou durante o trajeto. Chegaram em casa. Ajudaram a mãe a deitar. Ficaram ali sentados ao redor da cama dela. Pela primeira vez em anos, realmente presentes. Realmente atentos. Marcelo foi o primeiro a falar. Mãe, me perdoa por não ter acreditado, por ter chamado a senhora de dramática, por ter ignorado a dor. Letícia seguiu. Eu também, mãe. Eu disse coisas horríveis. Tratei a senhora como se fosse fardo.
como se estivesse inventando. Ricardo tinha lágrimas escorrendo. A gente errou, mãe, muito, e agora por causa da gente. Dona Neuza levantou a mão fraca, interrompendo. Não, não é por causa de vocês. Doença acontece. O importante é que agora vocês sabem. Agora vocês acreditam e vão estar comigo na luta que vem pela frente. Nos dias seguintes começou o tratamento que mudaria completamente a rotina de toda a família. Quimioterapia agressiva em doses altas, porque o tumor era agressivo e avançado. Sessões semanais no hospital oncológico que duravam horas. Dona Neuza sentada na cadeira de infusão com agulha no braço, enquanto o medicamento entrava gota a gota queimando as veias. Deixavam ela exausta e completamente debilitada. Perda de cabelo que começou na segunda semana. Ela chorou quando viu os fios caindo no travesseiro. Náusea constante que tornava impossível comer qualquer coisa. Fraqueza extrema que a impedia de levantar da cama sozinha. Mas os 3 filhos estavam ali presentes em cada momento difícil. Revezavam turnos para levar nas sessões, porque nenhum queria que ela fosse sozinha. Cuidavam dela em casa, com dedicação que nunca tinham demonstrado antes. Faziam comida especial, seguindo todas as recomendações nutricionais que o médico tinha passado. Compravam os remédios caros que o plano não cobria. Davam banho quando ela não tinha forças para ficar de pé no chuveiro. Dormiam em cadeiras ao lado da cama dela, nas noites em que a dor era insuportável. Faziam tudo que não tinham feito quando deviam, tudo que negaram quando ela pedia. Agora estavam desesperados, tentando compensar, tentando mostrar que se importavam, que amavam, que estavam arrependidos. 3 meses depois de tratamento intensivo, Dona Neuza voltou para a consulta com o oncologista. Novos exames. Novo ultrassom, nova tomografia. O médico olhou os resultados, comparou com os anteriores. Tinha a expressão neutra enquanto analisava. O tumor diminuiu. Não muito, mas diminuiu. E não espalhou mais. Isso é bom. Significa que o corpo dela está respondendo ao tratamento. Os 3 irmãos suspiraram aliviados. Dona Neuza sorriu fraco, mas genuíno. Vamos continuar com a quimioterapia. Mais 3 meses. Depois reavaliamos. Se continuar diminuindo, podemos considerar cirurgia. Esperança. Pela primeira vez em meses havia esperança real. Não garantia, mas possibilidade. E era mais do que tinham semanas atrás quando o diagnóstico chegou. Mais 3 meses se passaram. Sessões de químio, enjoos, dor, mas também momentos bons. Conversas que não tinham há anos. Risadas tímidas, memórias compartilhadas. Os filhos redescobrindo a mãe. Ela redescobrindo os filhos. No 6º mês de tratamento, o oncologista deu a notícia. O tumor tinha diminuído 60%. Estava controlado. Cirurgia era possível. Arriscada, mas possível. Dona Neuza decidiu tentar. Queria viver, queria ver os netos crescerem, queria mais tempo com os filhos que finalmente tinham voltado para ela. A cirurgia durou 7 horas. Os 3 irmãos esperaram na sala de espera sem dormir, sem comer, apenas rezando, pedindo, implorando por mais uma chance. O cirurgião saiu, tirou a máscara, tinha a expressão cansada, mas satisfeita. Conseguimos remover o tumor, completamente. Vai precisar de mais quimioterapia, acompanhamento constante, mas as chances de recuperação agora são boas. Eles choraram, abraçaram, agradeceram. Quando puderam ver a mãe na recuperação, ficaram ao lado dela, segurando a mão dela, dizendo que estava tudo bem, que tinha dado certo, que ela tinha lutado, que tinha vencido. Dona Neuza abriu os olhos devagar, viu os 3 filhos ali, sorriu fraco. Vocês ficaram. A gente não vai embora, mãe. Nunca mais. E cumpriram. Nos meses de recuperação estavam sempre presentes, cuidando, amando, compensando cada momento que desperdiçaram, cada dor que ignoraram, cada lágrima que não enxugaram. 1 ano depois do diagnóstico, Dona Neuza estava em remissão.
O câncer tinha sumido. Os exames mostravam corpo limpo. Ela tinha sobrevivido contra todas as probabilidades. Não estava curada, nunca estaria totalmente, mas estava viva. E isso era tudo. Na consulta de acompanhamento com o doutor, Sérgio, ele olhou para os exames e sorriu. A senhora é uma guerreira, dona Neuza. Eu tive ajuda dos meus filhos, do senhor, de Deus. Doutor Sérgio olhou para os 3 irmãos que estavam ali. Vocês aprenderam algo importante, que quando alguém diz que está com dor, acreditem, que quando alguém pede ajuda, ajudem, que esperar pode custar uma vida. Marcelo assentiu com lágrimas nos olhos. A gente aprendeu, doutor, do jeito mais difícil, mas aprendeu. Dona Neuza voltou para casa, para a rotina, para a vida, mais devagar, mais cansada, mais viva, e cercada de amor que quase perdeu, de filhos que quase a perderam, de segunda chance que nenhum deles merecia, mas que Deus deu mesmo assim. E toda vez que sentiu uma dor, por menor que fosse, os filhos paravam tudo, levavam no médico, checavam, porque tinham aprendido que dor ignorada pode matar e que amor demonstrado tarde demais pode não ter segunda chance. Se sua mãe reclama de dor, acredita, leva no médico, não ignora, porque um dia pode ser tarde demais e a culpa não tem cura. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história, porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado